hoje às 15:06, viu, Prats? Tem o jogo entre Benfica e Flamengo. Tá sabendo desse jogo? Benfica e Flamengo? Benfica e Flamengo, válido pela Taça de Portugal. Bruno, acho que você recebeu errado aí. Benfica e Flamengo. Não, olha de novo o roteiro Jogo aí. válido pela Taça de Portugal, tá lá no Star Plus, tá? Porque esse jogo pode... Será que vai mudar o rumo do JJ? Pedro Henrique Torre conta pra gente. Fala pessoal, nesta quinta-feira tem jogo importante em Portugal, Porto e Benfica pela Taça da Liga, que pode influenciar o futuro do Flamengo. Isso por conta da novela Jorge Jesus, que abalou nesta quarta-feira por conta da revelação feita pelo jornal Record, do encontro entre Jorge Jesus e o vice-presidente de futebol, o Marcos Braz, na noite de terça-feira, lá em Portugal. Esse encontro para falar, claro, sobre a possibilidade de retorno do Jorge Jesus. De acordo com a apuração até dos canais ESPN, não há uma proposta ainda do Flamengo feita ali no papel, porque há um contrato ainda dele com o Benfica, há uma multa até para se desvencilhar do clube português e há, claro, um trabalho em curso. Então o Flamengo observa com atenção esse jogo agora desta quinta-feira. Em caso de tropeço do Benfica, aí sim a relação que já está desgastada, até por conta desse interesse público até do Flamengo, pode ser que a coisa mude bastante. Marcos Braz tinha a volta marcada para esta quinta-feira, já estendeu, pode ser que fique além do Natal, além até do Ano Novo, buscando esse novo treinador para o Flamengo. Nesta quinta-feira, ele está em Braga, pode ser que converse com Carlos Carvalhal, já conheceu as instalações do clube, do Braga, pode ser que converse também com o presidente do Braga, Carlos Carvalhal, assim como Jorge Jesus, tem uma multa alta ali para ser liberado. Então o Flamengo sabendo das possibilidades dos seus treinadores para a próxima temporada. Bom, aí o que disse o JJ, tá? Lá pro Globo Esporte. Isso não é o que eu quero, ou o que o Flamengo quer. Tenho contrato até maio. Não tenho hipótese de sair antes. Será que quando o pessoal do Benfica veio aqui procurar o JJ, ele falou a mesma coisa? Ah, não sou eu que quero, ou o Benfica que quer porque eu tenho contrato com o Flamengo? Não sei. Acho que ele quis, né? Acabou indo. É, ele quis, né? Eu acho que, na verdade, ele sempre quis. A diferença toda é essa, né? Aham. Falei aqui ontem e vou repetir. Ele veio para o Brasil para encontrar uma oportunidade para voltar para o mercado europeu. E ele encontrou no Flamengo uma vitrine maravilhosa, porque tinha um grande time e ele fez um grande trabalho e o Flamengo também se beneficiou disso. Esse é um ponto. Agora é pensar na carreira do Jorge Jesus. Ele não vai ficar no Benfica ao final do contrato. Uhum. Para onde ele vai? Ele vai para o Sporting? Acho que não. Ele vai para o Porto? Também acho que não. Ele vai para o futebol espanhol? Acho Barcelona? Que não. Não vai. Não. Ele disse que queria aceitar Real Madrid, Barcelona. Manchester City. Não vejo, assim, posso estar enganado, mas eu não vejo nesses mercados. Seleção brasileira? Pode ser. Não descarto. Não descarto. Mas isso não é para agora. Seleção brasileira é para 2023. Ele vai ficar um ano esperando? Pode ser. Dinheiro não vai faltar para ele, né? Uhum. E aí ele passa um ano ali no mercado, sobre todo mundo ali, como um grande fantasma, que ele é hoje para qualquer técnico do Flamengo. Mas talvez se ele for para o Flamengo, fizer um grande ano no Flamengo, uma temporada fantástica, ele tenha uma situação mais provável até de ir para a seleção brasileira. Verdade. Ao final do ano. Imagina, ele arrebenta no Flamengo em 2022, acaba a Copa do Mundo, ele é o nome mais cotado no mercado brasileiro para assumir a seleção brasileira. Se é que ele tem essa intenção. Uhum. Não sei. É tudo conjectura. A gente está olhando aqui e está pensando dessa forma, mas precisa saber o que ele pensa da carreira dele. O que ele tem dito, reafirmou isso ontem, né? É que ele quer cumprir. E ele falou isso antes. Ele quer continuar no Benfica. Também porque o objetivo dele, a vaidade dele era jogar uma Champions, jogar uma grande competição. E ele está prestes a jogar oitavas de final de Champions. Então, por que ele sairia nesse momento? Não sei. Mas, esperar para ver. A gente tem que ficar procurando aqui correlações, porque as informações vêm pingadas daqui e dali, e a gente nunca tem certeza se a pessoa está falando a verdade. Não tô colocando o jornalista não, tá? Faz parte do jogo aí, né? Não é o jornalista não. O jornalista, ele transmite o que foi passado a ele. Claro.
Mas o próprio personagem, às vezes, ele faz o joguinho que interessa naquele momento, né? Como é que tá esse jogo aí pra você, Prats? É muita fumaça? O jogo de hoje pode mudar o rumo dessa história? Um Porto e Benfica sempre tem um peso diferente, né, Bruno? Não tem como a gente tirar do contexto que é um grande clássico, um jogo que vale uma vaga para uma fase posterior da Copa da Liga Portuguesa. O que até agora me parece o seguinte: o Benfica tem contrato com Jesus, Jesus tem contrato com o Benfica. E se houvesse uma vontade do Jorge Jesus agora em sair do Benfica, o Jorge Jesus teria manifestado a vontade. Né? Se ele tem contrato com o Benfica, diferentemente de quando ele tinha com o Flamengo, por exemplo, o Jorge Jesus deu abertura para ouvir a proposta do Benfica. Eu não sei até que ponto o Jorge Jesus deu abertura para ouvir uma proposta do Flamengo. Né? Então tem toda essa situação. Claro que o Porto e Benfica tem um peso muito grande, mas é a maneira que o Benfica vai jogar, a maneira que o Benfica, por exemplo, porventura pudesse ser eliminado pelo Porto, tudo isso tem um peso. Mas me parece que nessa atual situação, o Jorge Jesus quer cumprir o contrato com o Benfica. A não ser que o Benfica não queira mais o Jorge Jesus. Aí é uma outra história. Tem contrato, tem multa rescisória, tem daqui a pouco uma Liga dos Campeões em fase oitavas de final, que tem um peso também. Tem uma reta final do Português, que tem um segundo turno para acontecer ainda. Então é difícil imaginar. Mas o Eugênio falou, e a gente sabe como ele é vaidoso. Muito. Se acontece do Benfica decidir demiti-lo, e aí, poxa, ele tem as portas abertas para voltar para cá. Vocês acham que ele volta, assim, mais piano, como um cara que foi mandado embora ali do Benfica, que não deu certo, não teve sucesso em seu retorno a Portugal? Ou ele volta mais vaidoso do tipo, voltei para onde me desejam tanto? Eu acho que ele vai voltar em qualquer circunstância, sendo demitido de lá ou não. O dia que ele voltar para o Flamengo, acho que isso um dia vai acontecer, pode não ser agora, pode ser no meio do ano. Volta com a Aeroflá. Ele volta com a Aeroflá, claro. Ele volta porque o trabalho que ele fez foi fantástico. Isso é preciso. E o rubro-negro não tá nem aí se deu certo ou não no Benfica, né? O rubro-negro o ama. O torcedor do Flamengo, é claro que pode ter exceção. Né? Sempre tem. Toda regra tem exceção. Mas, em geral, ele lembra daquele momento como um momento mágico da história do clube e da história dele enquanto torcedor. Porque o Flamengo ganhava bem e atropelava e era campeão de tudo. Imagina você comemorar uma Libertadores no sábado, o brasileiro enquanto está comemorando a Libertadores, ganha o brasileiro. É um negócio de maluco. Então, o torcedor do Flamengo quer o Jorge Jesus. Agora, eu acho que também uma parte dessa torcida tem consciência de que o Jorge Jesus, óbvio que tem um carinho pelo Flamengo, mas não tem a mesma paixão. Porque senão ele não ia embora assim, né? Como ele foi com o contrato recentemente renovado. E a busca pelo Carvalhal agora? Conversa ali em Braga para conversar com esse outro treinador. Faz parte, Prats, ou não? Fica esperando aí, espera até o dia 30 para ver o que vai acontecer com o JJ. Não faz parte, Bruno, porque o Flamengo não tem garantia que vai ter o Jorge Jesus de volta. Se você tem uma garantia, é uma situação. Olha, eu tenho uma garantia, eu posso esperar 30 dias, 3 semanas, 2 meses. Se o clube topar esperar, ok. Não é o caso. O Flamengo não tem garantia nenhuma que o Jorge Jesus vai voltar a curto prazo. Né? Então, assim, eu acho que a conversa com o Carvalhal faz parte, mas também a gente tem de pontuar. O trabalho do Carvalhal é muito bom no Braga, tem contrato com o Braga e uma multa rescisória alta. O Braga não pensa em demiti-lo. A partir do momento que o Braga não pensa em demiti-lo, ele tem de pedir demissão, se ele, por exemplo, aceitar uma proposta do Flamengo. Para pedir demissão, tem uma multa rescisória muito alta, que o Braga não tem nenhuma obrigação em abrir mão da multa. Muito pelo contrário, o Braga falou o seguinte: eu estou contente com o técnico, eu estou satisfeito com o técnico, eu quero que ele fique. Ele não quer ficar. Ele não quer ficar? Então tem de partir dele um comunicado que ele quer deixar o Braga. Não sei se vai partir também. Então, quer dizer, sem cheque ali, o Flamengo não conversa com ninguém. Não tem conversa. Não conversa mesmo, né? Independente de multa. Mas eles acham que na conversa eles vão ganhar aí essa história? Não, eu acho que eles têm a noção de que vão precisar gastar algum dinheiro, é claro. O quanto menos você conseguir gastar, melhor. A multa do Jorge Jesus, com toda a sua comissão técnica, está na casa de 6 milhões de euros. É alto. Eu defendo que se o Flamengo tivesse dinheiro e o Jorge Jesus quiser vir, paga. Paga porque é importante para o Flamengo, nesse momento, ter o Jorge Jesus de volta. A questão é, ele vai querer? Ele parece... Ontem a notícia era que ele disse sim, aceito. Hoje já é que ele diz, não, agora eu não vou. Nesse momento eu não vou.
Então, assim, a gente fica no meio do caminho. Não, a notícia de bastidor é que ele disse sim. Inclusive, o Bruno Andrade contou aqui pra gente. Independentemente de vitória ou derrota contra o Porto, ele quer voltar. A apuração do nosso colega, do Bruno Andrade. Mas falta o Benfica, que é a parte importantíssima da história. Claro, mas aí é em cima do que o Eugênio está falando. Se você tem esse sim do Jesus, você paga a multa? Ah, tá bom, não quero conversa com você, Benfica. Só olha aí no extrato que já caiu a multa. Se tem o sim do Jesus, é uma outra história, Mas né? você paga? Vale? Se tem condição de pagar, pagaria. Para o Flamengo, sim. Pensando no lado do Flamengo, pagaria. Vale mais investir num jogador ou no Jesus? Não, vale porque você tem um técnico que vai chegar com carimbo de testado e aprovado e que vai ter uma grande aprovação da torcida. E aí a culpa não vai cair no técnico no primeiro momento, se tiver algum problema. Vai cair em quem joga, vai cair em quem dirige, quem dirige está trazendo o treinador que a torcida gosta. Isso dá para o Jorge Jesus uma situação de um conforto para trabalhar. Né? Porque o que se tem de imagem do Jorge Jesus no Flamengo é o técnico vencedor, muito competente, que fez o time realmente jogar maravilhosamente bem. Então, se há uma condição e se há uma garantia dele que ele quer voltar agora, amanhã, se o Flamengo tem condição de pagar, tem de pagar. Agora, não sei se a história é tão simples assim. Porque a gente vê o Jorge Jesus publicamente, ou ele, ou o João de Deus, que é o auxiliar dele, eles falando o seguinte: não, a gente quer ficar no Benfica. Nosso trabalho está no meio do caminho, não terminou ainda. Então tem coisa para fazer aqui. Aí muda, como é que ele vai muda o falar cenário. Na véspera do jogo que ele quer ir embora também, né, Prats? Tem isso também, né, Bruno? E tem essa história, né, que ele e o auxiliar estão no meio do trabalho. Né? Quer não, tem um segundo turno de Português e tem uma Liga dos Campeões, Bruno, que para o treinador tem um peso muito grande. Ele está no mata-mata contra o Ajax. E se ele passar, ele está entre os 8 da Europa. Olha como muda a figura. Né? Então tem isso também. Eu acho que tem muitas peças para a gente tentar encaixar esse quebra-cabeça todo. Então, mas esse jogo da Liga dos Campeões, vocês acham que pode contar contra ou a favor do Flamengo? Porque eu estou pensando o seguinte: o Benfica está insatisfeito com o técnico, não está? Será que o Benfica não pode pensar assim, ó, já que estamos satisfeitos, vamos mudar logo para dar tempo de arrumar o time para o confronto? Não pode ter essa outra história? Pode, mas é muito difícil arrumar um time para um confronto contra o Ajax, que é o time que passou na fase de grupos sobrando, com 100% de aproveitamento. Num grupo que tinha o terceiro grande time português, que é o Sporting, que hoje lidera o campeonato junto com o Porto. E que é o atual campeão português. E o Ajax atropelou o Sporting. Goleou em Lisboa. Não quis nem saber. Então, é um adversário dificílimo. Talvez seja melhor evitar participar desse duelo. Pensando no Jorge Jesus, classifiquei o time para as oitavas. Daí em diante, se vocês não passarem para as quartas, não é mais comigo. Eu não sei. E para quem chega, é muito difícil. Eu vou chegar agora em janeiro para um jogo em fevereiro contra um time que está montado e eu vou ter que dar uma cara minha para esse time. Não é fácil, não, né? É uma situação difícil. O Benfica não é favorito nas oitavas de final da Champions. Não, mas poucos times seriam contra o Ajax, né? Poucos. Esses que são aí os grandes favoritos ao título. E olhe lá, né? Não é, Prata? É isso. E o Jorge Jesus teve, obviamente mal comparando, considera o Bayern de Munique o grande time do mundo, mas o Jorge Jesus viveu na fase de grupos contra o Bayern duelos muito complicados para o Benfica. E até que o Benfica teve momentos muito bons, mas não resistiu até o final. Né? Porque realmente é um duelo que é desigual ainda. Agora, Bruno, tem um outro lado também. No momento o trabalho do Jorge Jesus no Benfica é questionável. Muita gente da torcida quer que o técnico saia, a diretoria sabe que tem uma multa e o contrato, mas o trabalho está no meio do caminho. Agora, o próprio Jorge Jesus tem capacidade de melhorar o próprio trabalho. Eu acho que também tem esse lado. A não ser que o Benfica chegou à seguinte conclusão: não, o trabalho esgotou. O que o Jesus apresentou até agora é o máximo, com Jesus não vai dar. Não acho. Acho que com Jesus o time pode melhorar, porque ele tem capacidade para melhorar o próprio trabalho. E aí tem esse outro lado. Se o Benfica avalia que o trabalho é questionável, o trabalho ainda tem situações para melhorar, mas ele pode ser melhorado pelo próprio técnico, o Jesus fica. Fica, vamos ver até o final da temporada o que vai dar. Acabou a temporada, aí a gente vai fazer uma avaliação do que foi. Agora, se ele ficar, vai ficar agora até julho essa sombra, hein? Mas é o que eu tenho falado aqui, né? Essa sombra vai ficar. A importância do Flamengo trazer o Jorge Jesus de volta... claro que o pensamento positivo ele vai chegar e vai arrebentar. Vai ganhar tudo e tal, porque ele já conhece o time e sabe fazer esse time jogar. O outro pensamento é o seguinte: o Flamengo, mesmo que dê errado,
se livra desse fantasma. É um fantasma que fica para trás. Ah, chegou e resolveu. Acabou o fantasma porque ele está aqui resolvendo. Chegou e não resolveu. Acabou o fantasma porque, olha, mesmo ele não resolveu. Uhum. Entendeu? Então é dessa forma. O Flamengo precisa muito se livrar disso. Ele virou refém do grande trabalho do Jorge Jesus no próprio Flamengo. Então, e por ser refém desse trabalho do JJ, se não vier o Jesus, mas vier o Carvalhal, o rubro-negro vai ficar, assim, frustrado? Aí o Carvalhal vai ter que ganhar no dia a dia. Entendeu? E ele me parece muito menos midiático, muito menos carismático do que o Jorge Jesus. É um técnico, na acepção da palavra técnico, né? É um cara que vai trabalhar tecnicamente a equipe. O Jesus, além de fazer isso muito bem, ele se comunicava com o torcedor, ele conseguiu criar uma relação com o torcedor do Flamengo. Ele soube tocar nos pontos que mexeram, é claro, principalmente dentro de campo, né? Com um time agressivo, com um time que fazia muitos gols, com um time que ganhava sem deixar dúvidas, mas também fora de campo com o discurso dele. Esse fora de campo, eu não sei se o Carvalhal vai ter. Não me parece um cara um pouco mais tímido, um pouco mais retraído, nunca teve essa questão midiática. Mas, se for ele, acho que é um bom técnico, acho que tem capacidade de fazer o time jogar bem, mas talvez falte um pouco dessa personalidade que é tão importante, porque o técnico de futebol no Brasil, especialmente em grandes clubes, ele é muito também em relações públicas. Né? Muito. O Renato, o que fez ao longo de muito tempo no Grêmio e um período grande no Flamengo, foi mais relações públicas do que trabalho de campo. Mas via público falar, defender, falar que o time dele joga o melhor futebol do mundo, falar isso, falar aquilo, blá, blá, blá. E nisso ele atraía atenção para a figura dele, figura pessoal dele. Enquanto o time às vezes tinha dificuldades, só que ninguém comentava muito as dificuldades do time, porque ele fora do campo desviava o assunto para outras questões. Daqui a pouco, aqui no Sport Center, a gente vai conversar